Boa sorte nessa sua nova trajetória no Corinthians. Obrigado. Queria que você falasse, você vem do Flamengo, um time estruturado, que já tá brigando por títulos há muito tempo. Temporada passada não brigou, é verdade. E você chega num Corinthians que tá num momento de reconstrução. Qual foi a proposta ou o projeto que o Corinthians te mostrou que o Flamengo não pôde te oferecer? Obrigado. Bom dia, primeiramente. Todo mundo já sabe, viu, nas minhas redes sociais. Quando chegou a proposta do Corinthians, o coração falou mais forte, então eu não pensei duas vezes, briguei muito para vir para cá. Então estou muito feliz que hoje um sonho meu e da minha família se realizou. Então acho que não tem outra resposta, mas sim, quando chegou a proposta, o coração falou mais forte. Matheus aqui, boa tarde, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Queria que você falasse um pouco, sobre perspectiva de seleção brasileira. O Corinthians pode te dar essa possibilidade, algo que o Flamengo não te deu? Cara, eu acho que sim. Foi uma das coisas também que eu pensei muito bem quando eu vim para cá. Corinthians é um clube gigante aqui do Brasil que tem uma visibilidade enorme. Então tenho certeza que se eu tiver uma continuidade boa aqui, pode ser que apareça essa oportunidade na seleção. Mas eu penso primeiramente em chegar, fazer minha história aqui dentro do clube, e a seleção é a consequência. Mas ir para a seleção jogando pelo Corinthians, eu acho que não tem sonho melhor, né? Matheus. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é a respeito de você ter vindo para o Corinthians e ter que voltar para o Flamengo. Foi um constrangimento para você? E se você teve uma participação importante também nessa negociação para que pudesse voltar para o Corinthians? Cara, eu acho que não. Isso, todo mundo sabe que isso faz parte do futebol. Claro que ninguém quer que aconteça com você, mas aconteceu, eu fiquei de cabeça erguida e deixei muito bem claro para o Marcos Braz, lá da parte do Flamengo, qual que era a minha vontade. Eu voltei, lutei para estar aqui e graças à diretoria, o Rubão, o presidente, o soldado, eles me ajudaram, então a gente conseguiu trazer de volta para cá. Então acho que não teve constrangimento nenhum, apenas voltei e fiquei de cabeça erguida e é isso. Matheus, boa tarde, Alexandre Oliveira da Record. Deu para notar, seu coração falou mais alto, botou a camisa, já beijou o distintivo, né? E você falou várias vezes que o coração falou mais forte. Eu queria perguntar para você, qual que é a sua maior lembrança como torcedor do Corinthians, porque tá claro isso, sua paixão, qual que é a melhor lembrança que você tem? E como é a expectativa de poder estrear num derby, né? Cara, eu vou te falar, minha maior inspiração como torcedor do Corinthians foi meu avô. Ele que começou essa parte do futebol na família, e então ele corintiano, ele fez todo mundo gostar e torcer pelo Corinthians. E minha primeira lembrança foi quando eu fui no estádio com meu pai em 2007, 2008, não lembro muito bem. O Corinthians foi jogar lá em Londrina, na minha cidade, contra o Marília, Série B. E aí começou um temporal, uma chuva de granizo. Tava eu e meu pai na torcida organizada. Quando começou a chover, a Gaviões subiu o bandeirão. E aí aquilo lá ficou na minha memória. Então acho que essa paixão pelo Corinthians veio primeiro pelo meu avô e depois dessa parte, né, que eu presenciei como torcedor. Então acho que veio aí a paixão pelo Corinthians. E eu acho que vamos ver, né? Vamos ver. Espero que eu possa estrear no derby. E se acaso acontecer, vai ser uma ótima oportunidade para mostrar. Leonardo, do 14º. Bom dia, boa sorte na caminhada. Obrigado. Eu gostaria de saber se você se sente confortável em atuar na lateral esquerda. O Corinthians tem algumas opções que não agradam tanto. E se você já jogou na lateral esquerda e se você se sente confortável? Cara, sinceramente, eu joguei uma ou duas vezes, mas não passa pela minha cabeça jogar pela lateral esquerda. Tenho certeza que tem jogadores aqui que são capazes de fazer aquela função, mesmo às vezes faltando alguns. Mas a minha posição é ser lateral direito, mas acho que lateral esquerdo não. Se acaso um dia o professor precisar, estarei ali disposto, mas se for para escolher, eu prefiro estar ali na minha parte. Matheus,
Tudo bem? Aqui Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Queria saber por que a decisão de trocar o Mateuzinho pelo Matheus França e se o Tite falou alguma coisa do clube, da instituição, se você bater um papo com o Tite e ele te deu algum tipo de dica assim, para você chegar bem no Corinthians. Cara, essa mudança já era uma coisa que eu pensava. Mateuzinho veio desde quando eu era mais novo, tinha 12, 13 anos. Isso foi se prolongando, tanto no Londrina, tanto no Flamengo. Eu quis mudar pela identidade, né? Que hoje eu me considero um homem, já me considero uma outra pessoa, com uma outra personalidade, então por isso que eu quis trocar o meu nome. E sobre o Tite, assim, ele não me disse muito sobre como seria, até porque faz muito tempo que ele passou por aqui, né? Ele só me deu boa sorte, falou sobre a torcida, que é uma torcida gigantesca, mas assim, não teve coisas específicas não, só me deu boa sorte e eu agradeci. Matheus, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Primeiramente, boa sorte nessa sua caminhada aqui no Corinthians. Matheus, uma coisa que ficou muito vigente na mídia foi sobre negociações também com o Red Bull Bragantino e Botafogo, onde provavelmente você chegaria já sendo titular absoluto, enquanto aqui você tem a disputa do Fagner, que é um dos maiores da posição na história do clube. Como é que você enxerga essa disputa e aí você explica um pouco dessa escolha também pelo Corinthians? Cara, eu acho que eu deixei muito bem claro, né, qual que foi minha escolha. Chegou sim essas propostas para mim, mas quando chegou a proposta do Corinthians não teve como eu não pensar em vir para cá, mesmo tendo o Fagner, que é um cara que dispensa comentários, tem a história dele dentro do clube, tanto no clube quanto na seleção brasileira. Mas eu acredito que eu chego para cá, aqui para poder brigar, né, pela posição. Respeito muito ele. Eu tenho certeza que os dois estando bem vai somar muito pelo Corinthians. Tem o Léo também, mas eu acho que os três estando bem vai ajudar muito o Corinthians e só quem tem a ganhar é o clube. Aqui, boa tarde, Matheus, Lara da Timão. Acho que todos nós nunca vimos um jogador querer tanto jogar no Corinthians. No seu post de despedida do Flamengo, você citou agradecendo por ter feito parte do maior do Rio. Quero saber de você qual que é a sensação de sair do maior do Rio e vir para o maior do Brasil, que também é seu time do coração. Obrigada. Eu acho que dá pra ver pelo meu rosto, né? Eu tô sorrindo à toa, tanto eu quanto a minha família inteira, porque é um sonho que a gente está realizando. Eu tenho que agradecer, claro, ao Flamengo, foi o clube que me criou, que me fez mostrar meu potencial pro Brasil todo. Mas hoje eu me vejo aqui jogando com a camisa do Corinthians por muito tempo e espero fazer uma história linda aqui. Matheus, boa tarde, Ricardo X, da Central do Timão. Primeiramente, bem-vindo ao Corinthians. Espero que a caminhada seja boa. A respeito de formação tática, o Corinthians tem algumas formações que diferenciam dentro do campo. 3 zagueiros, uma formação com 4. A respeito, individualmente, do Matheus França, com qual ele se sente mais confortável de jogar, embora, claro, esteja preparado para jogar em ambos? Cara, eu acho que independente de formação, que o professor passar, a gente tem que estar pronto para qualquer uma. Eu gosto muito de jogar por fora, mas também se precisar que eu jogue por dentro ali como um volante, eu já estou acostumado a fazer isso porque eu fazia bastante lá no Flamengo. Então, qualquer formação que o professor priorizar, a gente tem que se adaptar, porque ele que comanda, ele que manda a gente dentro do campo. Então, o jogador tem que se virar para entrar no esquema dele, que eu acho que quando ele decidiu qual que é o esquema, é porque ele vê que é o melhor para o clube, né? Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo ao Corinthians. Leonardo do Casal Coringão Podcast. Matheus, você iniciou sua carreira nas categorias de base do Londrina. Lá você se destacou por ter um perfil ofensivo e sua posição de origem era atacante. Eu gostaria de saber como foi essa mudança do ataque para a lateral direita e, como você disse agora, você arriscaria alguma outra posição, caso o professor precise? Eu sempre joguei ali pelo lado, mais pro ataque, né? Eu gostava de fazer bastante gols na base. E tinha meu tio, ele sempre pegou no meu pé e falou, não, vai pra lateral. E até que teve um ano que um treinador meu chegou em mim e falou, por que você não tenta jogar na lateral? Você tem um vigor físico muito bom, você chega bem para atacar.
E ele falou desse jeito mesmo, para atacante talvez você seja apenas mais um, para lateral pode ser que você seja o cara. Então eu parei para pensar, fui adquirindo mais conhecimento ali da posição. E então deu certo, né? Tenho que agradecer os dois que botaram isso na minha cabeça, porque antes só pensava em ir para frente para fazer gol. E hoje eu tenho que agradecer os dois, porque se não fosse eles, talvez eu não estaria aqui jogando no Corinthians. Matheus, aqui Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Seu nome causa muita ansiedade até pela novela da sua chegada. Você é um dos mais qualificados que vem para fazer sombra para o Fagner em muito tempo. E como corintiano, você deve ter o Fagner como um dos seus alvos, né? Um dos seus principais jogadores que você se espelha na posição. Você já se imaginou, você sendo o cara que vai pegar a posição de um Fagner, dar essa sequência nessa história? Eu acho que todo jogador, quando escolhe um clube para jogar, ele se imagina jogando, né? Ele se imagina estar dentro do campo, representando o time. Comigo não é diferente. Eu me vejo estando ali dentro do campo, dando o meu melhor para o clube. Então, se acaso eu estiver jogando, tenho certeza que é porque alguma coisa o treinador está vendo, mas se o professor escolheu o Fagner também, é porque ele está vendo alguma coisa. E como eu disse, qualquer um que estiver na posição, tenho certeza que vai somar muito para o clube. Valeu. Matheus, boa tarde. José Edgar do GE. A gente falou, né, do seu retorno, né, ao Flamengo, mas teve um caso específico que você teve já um primeiro contato com a torcida do Corinthians naquele treino aberto. Como que foi essa experiência para você e se aquele dia específico, alimentou ainda mais a tua vontade de representar o Corinthians? Com certeza. Ali foi meu primeiro contato com o torcedor. Todo mundo falava que a torcida do Corinthians era diferente. Vários jogadores que jogaram aqui me falaram que era diferente. Conheci a torcida do Corinthians antes pela TV, claro, e também depois em jogar contra. Mas a partir do momento que eu fui treinar lá no Parque São Jorge, depois eu fui no jogo no outro dia, eu senti qual que era o clima da torcida e foi espetacular. Cheguei até a me arrepiar, porque todo mundo falou que era diferente. Eu concordo mesmo, é um negócio que não dá para explicar. Quando você tá com eles ali cantando o jogo todo, é um algo a mais. Então tenho certeza que a torcida é um 12º jogador que sempre vai nos ajudar a ganhar as partidas. Mateuzinho aqui, Bruno Pantaroto, da Time do Povo. Bom, você teve um ótimo ano em 21 e 22, onde muitos torcedores do Flamengo pediam você como titular. Já no ano passado, após o Mundial, viu que você teve uma lesão e acabou perdendo essa vaga e acabou saindo um pouco dos gramados por um tempo. Eu quero saber como foi todo esse processo físico e mental para você voltar aos gramados e como você enxerga o papel do Corinthians nessa sua volta. Foi uma época, foi um tempo difícil para mim, porque foi minha primeira vez que eu fiquei tanto tempo fora de campo e a lesão que eu tive não foi tão simples. Eu tenho que agradecer a minha família, que desde o momento que eu machuquei, tanto minha família, meus amigos, meus empresários, estava do meu lado todo dia, preocupado comigo para ver como que eu ia ficar, porque não é fácil você quebrar a perna, então, e era tudo novo pra gente. Foi uma época difícil, mas eu digo que eu me saí bem, porque eu poderia muito bem, chutar o balde com alguma coisa, sair comendo tudo, mas não, minha família estava lá, eles estão de prova que eu me alimentei bem, eu me cuidei, porque eu sabia que um dia eu tinha que voltar e tinha que voltar bem. E então foi uma época difícil, mas eu acho que eu me saí muito bem nessa questão. Matheus, está aqui no cantinho, tudo bem? Seja bem-vindo, boa sorte. Naturalmente, você como um profissional da posição e tendo um Fagner no seu time do coração, você deve ter uma avaliação. O que é que o time ganha com o Fagner em campo, pelo que você conhece, e o que é que o time ganha com o Matheus em campo? E você, obviamente, pode falar sobre isso, porque você é você dentro de campo ali. E eu queria saber fisicamente se o Antônio Oliveira precisar de você amanhã, você vai estar 100%, já está, precisa de ritmo, como é que você se autoavalia? Obrigado. Eu acho que
A ajuda que o Fagner tem, com certeza, é a experiência. Quando você se tem um Fagner e um Cássio dentro de campo, o time adversário vê de outra forma. Mas eu acho que eu estando dentro de campo também posso ajudar de algumas formas. Cada um tem um jeito de jogar, mas eu acho que os dois estando dentro de campo, o Corinthians vai ganhar. Não posso te dizer 100% que com o time ganha ou que o time perde, mas posso te falar com prioridade que com um ou outro dentro de campo nunca vai ser um setor que vai estar precário, porque são dois jogadores de alto nível. Com certeza eu tenho que aprender muito com ele por tudo que ele já viveu. Então é isso, o time vai estar muito bem servido. E em questão sobre meu ritmo, eu voltei para lá, estava treinando normal, cheguei até a jogar 1 ou 2 jogos, não lembro. Mas se o professor precisar, eu estou muito bem fisicamente, estava treinando em casa também. Então se precisar, eu estou pronto. Opa, Matheus, tudo bem? Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva, seja bem-vindo ao Corinthians. Cara, acompanhando você no Flamengo, você mesmo falou um pouco aqui, você é um lateral bem ofensivo, né? Você gosta muito de apoiar, de dar assistência, de fazer gol. Mas vendo também lances seus, você é um cara também que é agressivo na marcação, que também dá bote, intercepta muitas jogadas. Eu queria saber se você, nesse seu período de Flamengo, se você também fez um trabalho especial na parte defensiva, né? Porque a parte ofensiva a gente conhece muito bem você, mas eu também vejo que você evoluiu bastante em aspectos defensivos, na marcação, e eu queria saber se você fez algum trabalho especial em relação a isso. Obrigado. Com certeza. Todos puderam ver qual que foi a diferença do Matheus quando ele subiu pro profissional, e o Matheus quando vim para cá eu tive que treinar muito na marcação, porque antes, como era base, era diferente de jogar. Às vezes ia pro ataque, não tinha o compromisso de voltar muito, e assim que eu cheguei no profissional não era desse jeito. Então, para eu poder me firmar no profissional do Flamengo, eu tive que aprender a questão de marcação, eu tive que aprender a ser um quarto zagueiro, mais ou menos, né? E eu tive uns professores excelentes, que eu posso até dizer, o Davi me ajudava muito, até o próprio Felipe Luiz, todo dia, quando eu errava, ele falava, faz desse jeito, faz de tal maneira. Então, eu tive que evoluir, e o futebol você tem que evoluir todo dia, e eu não posso parar por aqui, né? Porque se eu parar por aqui, vai ter moleque da base que vai passar e vai passar voando. Mas eu acho que tem que continuar treinando, tem que continuar trabalhando, e também eu tenho uma galera de scout por fora que me ajuda tanto nessa parte ofensiva e tanto na parte defensiva. Valeu. Boa tarde, Matheus. Tati Jordão do Timão. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. Eu queria saber o que o Matheus França hoje tem para dizer para o Mateuzinho, aquele torcedor do Corinthians lá no passado, daquelas fotos que você postou nas suas redes sociais. O que você teria para dizer para esse Mateuzinho hoje, e o que você tem para dizer para todos os meninos que têm o sonho de, quem sabe, um dia jogar aqui no Corinthians? Na verdade, eu tenho que agradecer a ele também, né? Porque o Mateuzinho foi o moleque que começou a gostar do clube, começou a gostar do futebol. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Então, eu acho que é agradecer a ele mesmo, e o recado que eu tenho para dar para os meninos é que não desista dos seus sonhos. Tem que manter firme, independente dos obstáculos que vem na vida. Se é isso mesmo que você quer, tem que se manter firme. E como me machuquei o ano passado, tive já lesão um pouco séria de músculo no passado também. Teve a questão de voltar para o Rio. Isso são obstáculos, mas isso sempre teve na minha cabeça que ia dar certo. Então acho que tem que acreditar até o final, que se é isso mesmo que você quer, tem que correr atrás. Boa tarde, Matheus. Matheus Poggioli, da Identidade Corintiana. Seja bem-vindo ao Corinthians. Eu queria saber a sua visão aí dos primeiros treinos aí com o Antônio Oliveira. Ele se mostra um técnico muito participativo, né? E aproveitando esse gancho, tem até uma foto da agência Corinthians do Antônio Oliveira indo pra cima de você. Deu pra desarmar o professor ali? Acho melhor não ter desarmado, não, porque senão depois ele pega no meu pé. Mas ele é um cara que deu pra sentir já nesses 2 jogos, nessas semanas que ele está aqui, que ele é muito competitivo, e isso cabe muito bem à camisa do Corinthians, que é um clube que sempre vai estar brigando.
e eu acho que ele encaixou muito bem. Todo mundo está gostando muito bem dele. Tanto ele quanto a comissão são caras que são muito inteligentes, entendem muito de futebol. Então acho que tem tudo para dar certo aqui. Boa tarde, Mateuzinho, tudo bem? Caio Coelho, do portal Caioba Timão. Gostaria de saber de você, por ser torcedor do Corinthians desde pequeno, teve algum jogador da época assim, que você acabou se inspirando na sua posição? E se tratando do seu clube de coração, como que foi em relação ao anúncio? Você falou que você se identificou muito com o clube por conta do seu avô. Qual foi a primeira pessoa que você ligou para falar, pô, vou jogar no meu time de coração, vou jogar no Corinthians? Obrigado. Valeu. Sobre a relação familiar, o meu avô hoje não está mais aqui com a gente, mas os primeiros a ficarem sabendo foram meus pais, óbvio, que são corintianos também. E tenho certeza que assim que eu escolhi vir para cá, ele ficou muito feliz lá de cima. E a família inteira tá muito feliz. E você pode repetir a outra, por favor? Ah, tá. Cara, na época eu lembro muito bem até do próprio Fagner. Tinha um Alessandro também que jogava na posição. Mas assim, como eu era muito moleque na época, não tinha um cara que eu me espelhava muito bem, assim, acompanhava o time, gostava muito do time. Mas eu lembro dos dois, como os dois jogavam.